Acredito que ele tem algo para falar assim, muito nos nossos corações, no seu, como ele falou com o meu. Quero que você abra a sua Bíblia, lá em Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 4. Aleluias! Nosso profeta também está levando a mensagem em outro ministério. Zacarias, quase entrando no Novo Testamento, antes de Mateus, antes de Malaquias, um pouquinho. Zacarias, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o 6. Aleluia, glória a Deus. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então, perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém, amados? Aleluia. Feche seus olhos um minutinho. Querido Deus e Pai, estamos aqui, Pai, todos nós na Tua presença, para ouvir a Sua palavra. A palavra diz, Deus, que todo aquele que ouve a Sua voz, guarda seus mandamentos, seremos exaltados sobre todas as nações, e as Tuas bênçãos nos alcançarão. Por isso, nessa noite, Senhor, não permita, Pai, que nada venha atrapalhar a Sua mensagem, a Sua palavra, Senhor. Se porventura algo se levantar entre nós, já repreendido está, em nome de Jesus, que nada venha tirar o nosso foco, porque essa palavra, Deus, ela é especial para nós. Em nome de Jesus. Amém? Podeis dar mais uma aplauso ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, fazer aqui uma breve introdução dessa mensagem aqui de Zacarias. O profeta Zacarias, um profeta de Deus, ele estava vivendo na época que o povo de Israel havia saído da Babilônia. O povo de Israel passou 70 anos sendo escravizado na Babilônia. Isso porque Deus permitiu, irmãos. Deus permitiu, porque Deus pode mudar tudo de uma hora para outra. Mas Deus permitiu que o povo ficasse 70 anos escravizado lá na Babilônia. Enquanto isso, Jerusalém, a menina dos olhos do Senhor, foi destruída. Totalmente destruída. E a gente sabe que Jerusalém é um lugar muito especial para o Senhor. É a casa de Deus, é em Jerusalém. E nós, Jerusalém, Israel, simboliza, irmãos, que nós somos o Israel de Deus sobre toda a terra. Todo aquele que crê, todo aquele que ama, todo aquele que tem o nosso Deus poderoso como seu Senhor, ele tem Jerusalém como uma referência. Então, naquela época, Jerusalém foi
totalmente tomado pela Babilônia. Levaram tudo. E eles ficaram cativos 70 anos. Imagine, irmão, 70 anos sendo escravizados por outro rei, por outras pessoas. Um total desmantelo para o povo de Deus. E aí Deus levanta o profeta Zacarias. Zacarias recebeu, através do anjo, essa palavra, essa mensagem. Ele estava meio que desacordado, adormecido. E o anjo chega e fala para ele, Zacarias, e ele fala aqui do candelabro, e ele fala aqui de 7 lâmpadas, outras traduções tem lamparinas, e mais 7 canudos de ouro, que por onde passa o azeite para as lâmpadas, para as lamparinas. E ao lado do candelabro tem as 2 oliveiras. E tudo isso, irmãos, ele pergunta para o anjo, mas o que é isso mesmo? Estou por fora, não sei o que é isso. E o anjo diz, Zacarias, você não sabe o que é isso? Não, Senhor meu, eu não sei o que é isso. Mas na Bíblia, irmãos, candelabro de ouro simboliza quem? A casa do Senhor. Nós, eu, você, Jerusalém. E aquelas 2 oliveiras eram 2 ungidos do Senhor. Um sumo sacerdote, Josué, e o outro, Zorobabel, um líder. Nasceu na Babilônia, mas era filho de judeu. E Deus, naquela época, ele usou o profeta Zacarias para levar essa mensagem para esses 2 homens levantar Jerusalém novamente, que havia sido destruído, totalmente destruído. E aí, irmãos, e o profeta foi e disse, e responderam dizendo, esta é a palavra. Essa palavra, irmãos, é para mim e para você nessa noite. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, nem por poder, nem pelas mãos do homem, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? E então, irmãos, nós, o homem, irmãos, quando ele está distante do Senhor, ele quer confiar somente nele. Ele é um homem independente e acredita que consegue tudo sozinho, através de dinheiro, com a boa vida financeira, com muito poder, só não é o poder de Deus. Então, hoje sobre a terra, irmãos, está acontecendo muito isso. Mas Deus, irmãos, sempre está presente para mostrar diferente como é que funciona o negócio, né? Então, ele usou aqui o profeta Zacarias. E ele citou a verdadeira fonte de poder que é necessário para alguém levantar aquilo que já foi ou está sendo destruído. O poder de Deus. O Espírito de Deus. Seu Espírito. Foi assim que aconteceu no tempo de Zacarias. Deus utilizou vários homens que ele enchia com seu Espírito para eles serem ferramentas naquela época. Hoje, irmãos, eu, você, nós somos as ferramentas que o Senhor escolheu para anunciar ao reino a mensagem dele, amém? Eu e você, irmãos, nós não estamos aqui somente para ouvir o culto e ir embora e receber as bênçãos do Senhor, não. Existe um propósito na sua vida, na minha vida e na vida dos nossos filhos. E esse propósito, querido, já vem de berço. Esse propósito, irmãos, já vem quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe. Mas esse propósito, irmãos, ele vai passar por muitos caminhos. Mas o caminho melhor é o caminho de Deus, irmãos. E quando esse propósito, irmãos, ele toma um destino diferente, algo acontece, algo é paralisado, amados. A nossa vida, ela depende da obra humana ou da obra de Deus? Diga, da obra de Deus. Tudo que nós fazemos, irmãos, é através de quem? É através de quem? É através do poder do Senhor, do Espírito do Senhor. Deus falou através do anjo para o profeta Zacarias, dizendo, não é por força, não é por violência, mas é através de quê? Do meu Espírito. Deus está dizendo para você nessa noite. Deus está dizendo para você nessa noite, nós vamos já chegar aonde eu quero chegar, aonde você precisa saber. Nós vamos já chegar lá, irmãos.
Quando essa palavra, quando essa frase vai surtir um poder tremendo na sua vida, que não é através de violência, não é através do meu querer, não é através da minha vontade, não é através de dinheiro, não é através de política, mas é através do meu Espírito. Deus está falando na sua palavra, queridos, né? Então, quando ele falou isso, irmãos, que o profeta perguntou, o que é isso? Eu não sei, explica, anjo. E o anjo disse, essa é a palavra para Zorobabel, o homem que iria levantar quem? Jerusalém da destruição, amados, da destruição. 70 anos passaram o quê? Exilados. 70 anos sendo escravo lá na Babilônia. E agora, irmão, Deus pega a Babilônia e entrega nas mãos do rei Ciro. E Ciro lança logo um decreto que todos aqueles voltem para as suas casas. E o povo de Israel voltou para Jerusalém. Porém, encontraram o quê? Tudo destruído, tudo acabado, tudo desmantelado, tudo feio, horrível. E ali é o quê? A menina dos olhos de Deus, irmão, Jerusalém. Você acredita, irmãos? Quantas vezes for preciso Deus levantar algo que para Ele é bom, Ele vai levantar. Ele só tem, irmãos, que encontrar pessoas que se coloquem na brecha. Ele só tem que encontrar pessoas que creem, que têm fé. O poder da fé resolve todos os meus problemas. O poder da fé resolve todos os meus problemas. Não dependa de você mesmo. Quando nós dependemos de nós mesmos, sabe o que acontece, irmãos? A gente quebra a cara. A gente quebra a cara, irmãos. Quando eu confio em mim mesmo, quando eu não tenho Deus na minha vida, na minha direção, eu sou um testemunho. Há 20 e poucos anos atrás, irmãos, eu não vivia uma vida cristã. A minha vida era desmantelada. A minha vida era cheia de coisas que não agradavam o coração de Deus. Mas o poder da fé resolve todos os meus problemas. Já resolveu todos? Não, mas está resolvendo. A nossa vida é o quê? É um propósito de Deus, é uma caminhada. Desde que eu e você viemos andar o quê? Nos caminhos do Senhor. O que não convém, como não convinha naquela época, quando Deus escolheu os ungidos dele para levantar Jerusalém, o que não convinha para o Senhor era abrir a boca e logo pedir um exército. Não, irmãos, quando Deus está comigo, quando Deus anda com você, não precisa de exército. Qual é o exemplo que nós temos lá? O que não convém para o povo de Deus? Confiar num exército poderoso. Portanto, não é por força humana. O Senhor falou aqui na sua palavra. Não é por poder nem por violência. É pelo meu espírito. Com quantos homens Gideão venceu milhares de midianitas? Com 300 homens. Como foi? Com 300 homens, Gideão, aquele homem de pequena estatura naquela casa, que ele mesmo não confiava nem ele, venceu 12 não sei quantos mil midianitas. Você sabe um outro personagem da Bíblia que venceu? Davi venceu Golias. Eu pergunto para você nessa noite, você acha que Davi tinha condições de vencer Golias com a sua própria força? Com a sua própria confiança? Você acha que ele ia vencer aquele homem gigante? Um homem, um pastor de ovelha? Mas sabe o que foi que venceu Golias, irmãos? Foi o Senhor. Foi o Senhor. Através de quem? Ele precisa só alguém para ele confiar. Ele só precisa de alguém, irmãos, para ser o quê? Uma ferramenta. Deus precisou de quantos ungidos ali naquela época? Lá no ano 520, 518 a.C. 2 ungidos, o sacerdote Josué, Zorobabel, um líder que fez toda a diferença naquela época para levantar Jerusalém da destruição. Nós também conhecemos Neemias. Neemias que era um homem de Deus, mas que vivia debaixo de quê? Das ordens de um rei. Mas um dia ele teve que sair debaixo dessas ordens do rei para assumir o quê? A vontade de Deus, irmãos. Para assumir a vontade de Deus. Então, irmãos, a nossa confiança, querido, não está em números, não está num grande exército. A nossa confiança, sabe quem está, queridos? É no Espírito de Deus.
É no Espírito Santo de Deus. É esse que você tem que ter do seu lado 24 horas por dia. É o Espírito de Deus que tem que habitar dentro da nossa casa, dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. É Ele, irmãos, que faz toda a diferença, queridos. Quando nós não confiamos em Deus, nós também não confiamos no Espírito Santo. E quando nós não temos Deus no Espírito Santo e ainda por cima ainda não temos nem Jesus na nossa vida, você pode ter certeza, a nossa vida está totalmente fora do propósito. Além de estar fora do propósito, nós não sabemos para onde vamos, nem de onde viemos, nem para onde vamos. Nós não temos destino, nós não temos um propósito alinhado com Deus. Amém, amados? Então você não tem que acreditar na força humana. Nós somos instrumentos usados por Deus para realizar os prodígios que o Senhor já separou para acontecer. Amém, amados? O início já foi traçado, o começo, o meio e o fim. Mas e aí, irmãos? Está sendo um mar de maravilha? Está sendo um jardim de flores? Tudo que está acontecendo nessa terra? É claro que não. Agora mesmo passamos por uma alagação. Muita água, muitas casas foram cheias. Muitas casas foram destruídas internamente. Barrancos cederam, estão cedendo. Mas a confiança está em quem, amados? Está no Senhor. Se você crê, evidentemente que Deus vai tirar de onde você está para colocar num canto melhor. Se você, irmãos, é empresário, é empresária, e seu negócio não está indo de bem, você vai entregar, você vai desistir. No pensamento do profeta Zacarias, ele falou para o Senhor, Senhor, não dá, não tem como. Como é que só nós vamos reerguer Jerusalém? Deus disse, não é por poder nem por violência, não é pela força do teu braço, mas é através de quem? Através de mim, através do meu Espírito. Quantos de nós, irmãos, estamos deixando de receber aquilo que Deus já entregou para você, só que não está nas tuas mãos, não está na tua vida. Mas fé é justamente isso. É você crer naquilo que tu sabe que é teu, irmãos. Ainda não manifestou na tua vida. Ainda não está em tuas mãos. Mas tu sabe que existe, que é teu, que te pertence. Aleluia, glória a Deus. O segredo do sucesso espiritual está no Espírito Santo, irmãos. A nossa vida espiritual, ela não depende de mim, não depende de você. Ela depende do Senhor. Ela depende do Espírito Santo, irmãos. Quando você aceitou Jesus Cristo, você acha que você veio motivado através de quê? De você próprio? Não, irmãos. Quando nós aceitamos Jesus, irmãos, quando você crê que alguém que você ama vai aceitar Jesus na sua vida, não vai ser mérito seu, não vai ser a tua vontade que vai acontecer isso, irmãos. Mas sim, é o Espírito de Deus, irmãos. É o Espírito de Deus que vai mudar a tua vida, a tua história. Sabe por quê? Porque Jesus já pagou um preço lá naquela cruz por mim e por você. E esse preço, irmãos, ele é válido para sempre. Para sempre. Todo aquele que se arrepende, todo aquele que se prostra diante do Senhor, irmão, todo aquele que requer uma mudança de vida, vai acontecer se você crer. Amém? O sucesso espiritual ele não depende do saber, do conhecimento humano, mas do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 8, 1, 2. A salvação, querido, de almas, ela não ocorre pelo esforço humano. João fala isso no seu Evangelho, 3,5. Tito 3,5 também fala isso. A renovação dos filhos de Deus também não ocorre do esforço humano. Irmãos, nada acontece pelo nosso esforço. Nada acontece pelo meu ou pelo seu esforço. Os frutos no reino de Deus, eles são operados pelo Espírito Santo do Senhor, irmãos. Por isso que ele foi muito bem claro aqui nessa palavra, aqui quando ele falou em Zacarias 4:6. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, se você crê, irmãos, se você crê que o Espírito Santo de Deus, ele pode mudar a tua história, mudar a tua vida, comece a partir de hoje, ao sair daqui, se aliançar com o Espírito Santo.
se abraçar com Ele, dormir com Ele, ir trabalhar com Ele, viver com Ele. Aonde você for, leva Ele contigo, irmãos. Aonde tu for. Mas você sabe que não é assim tão fácil como o pastor está falando aqui, né? Não é tão fácil falar, não é tão fácil viver, não é tão fácil, irmãos. Quantas vezes nós saímos daqui, quando chegar ali, a gente já entra em contenda, já tem um probleminha, e você já diz assim, e agora, o que eu faço? Acabei de receber o Espírito Santo para ser meu amigo, e eu já estou vivendo isso na minha vida. Vou te falar uma coisa, querido. Não é ele que nos abandona, é nós. É nós que abandonamos. É nós que saímos do contexto bíblico. É nós que saímos fora dos caminhos do Senhor. As maiores vitórias são precedidas pelos piores momentos em nossa vida. Alguém aqui está passando lutas na vida? Alguém aqui está passando luta na sua vida? Então, queridos, há uma promessa. Naquela época, lá estava passando luta, naquela época, Jerusalém passou o quê? Quantos anos? 70 anos escravizados e agora foram liberados para voltar para o seu lar. E quando volta para o seu lar, encontra tudo destruído, tudo acabado. O que era lindo, o que era o coração, o que era menino dos olhos de Deus, o templo em Jerusalém, destruído, acabado. E agora? O que vamos fazer? E Deus está dizendo, vocês vão levantar essa cidade. E o próprio profeta questiona, mas como? Como é que nós vamos fazer isso? E o profeta disse, através de mim, através do meu Espírito. Irmãos, olhe para o Senhor. Há um Deus que te ama e que está vendo sua luta. Ou você pensa que a sua luta está passando despercebido pelos olhos de Deus? De jeito maneira, nunca, querido. É neste momento que ele envia um anjo. É neste momento que ele envia um anjo para lhe dizer. É neste momento que Deus manda uma mensagem para você. Amém? Ele diz assim, querido, ó. Eu sou maior que as circunstâncias que querem destruir você. Eu quem? O Senhor está dizendo, eu sou maior do que isso que quer te destruir. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, porque você vai ver vitória. Vitória infinita, maior do que os problemas que você está vivendo, amados. Irmãos, nós somos profissionais de reclamar. Somos ou não somos? Nós somos bons para fazer isso, reclamar. Uma dorzinha na unha, a gente está reclamando. Querido, vamos pensar aqui uma coisa rapidinho. Não quero que ninguém aqui tenha. Mas os hospitais estão cheios de pessoas. Cheios de pessoas. Pessoas que estão ali em coma, sonda nos narizes, fazendo necessidades por sondas aqui, xixi, fezes, sem expectativa de sair daquele lugar. E a gente aqui fora reclamando da vida. Meu próprio trabalho, irmão, para quem não sabe, eu trabalho na Agroboi, viu? Lá naquela Agroboi da Avenida Ceará. Tem uma colega minha que trabalha, a Rayane. E assim, tem muita gente ali, irmãos, que reclama de barriga cheia, cuspindo no próprio prato que come. Sendo que lá fora tem parentes meus, tem parentes seus, num estado tremendo de tristeza, de sofrimento. E Deus está dizendo nessa noite, irmãos, e Deus está trazendo aqui a sua palavra, dizendo, eu sou maior que as circunstâncias que querem destruir você. Deus está dizendo para a igreja, levanta a cabeça, porque você vai ver vitória. É tempo de recomeçar, queridos. É tempo de recomeçar a sua vida. É tempo. Está faltando o quê? Atitudes. Está faltando atitudes. Toda atitude tomada, mesmo sendo em tempo de guerra, ela vai determinar o tempo da chegada da sua vitória na sua vida. Ou você só quer pedir ajuda do Senhor quando estiver tudo bem?
É nesse momento de guerra, é nesse momento de problema, é nesse momento, irmãos, que eu quero fazer um concurso público, é nesse momento que eu quero fazer uma prova na escola, do Enem, não sei qual é. É nesse momento que você, irmãos, tem que confiar no Senhor. É nesse momento que Deus vai enviar um anjo para ti e dizer: eu estou contigo, eu sou contigo, não temas. E a vitória vai chegar, queridos. Se você demora a tomar uma atitude, o teu sofrimento continua. Acontece que às vezes a gente está gostando do problema. Sim ou não? Às vezes a gente está gostando do problema. Às vezes a gente está gostando do pecado. Eu lembro que uma vez eu estava pregando aqui, queridos, né? Já faz tempo. Mas eu estava pregando aqui. E eu não sei o que tocou no meu coração, que eu falei assim. Eu falei, né? Igual eu estou falando aqui para vocês, né? Eu falei assim, ó. Tem pessoas que entram naquela porta arrastando o pecado, né? Como se fosse um cachorrinho na coleira, né? E aí Deus manda uma palavra, Deus envia anjos com a palavra, como ele mandou para Zorobabel, vem a palavra, a pessoa escuta a palavra, mas ela termina o culto, ela não se manifesta, não aceitou Jesus, e ela pega o pecadinho dela, né? Se levanta com o pecadinho e diz: vamos embora, pecadinho, vamos embora, e leva de volta o pecado novamente. Então, há momentos na vida, irmãos, que nós vamos estar dessa forma, mas Deus, ele quer mudar isso, ele quer mudar a sua história. Por isso ele diz nessa noite: levante a cabeça. Levante a cabeça e comece a lutar. É hora de recomeçar. É momento de lutar. Não fique mais de cabeça baixa, arrasado. Deus vai abrir porta onde não existe nem porta para mudar a tua história, para mudar a sua vida. Irmão, Deus vai colocar pessoas diante de você para ajudá-lo a se levantar e recomeçar a sua vida, queridos. Deus é bom nisso. Deus ama fazer isso. Deus ama enviar um anjo para lhe ajudar. Deus ama enviar um anjo, irmãos, para levar alimento a quem não tem, a levar cura a quem está doente. Mas, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Quantas vezes Deus, irmãos, não reconstruiu Jerusalém? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes o povo estava em pecado e os inimigos vinham, devastavam Jerusalém. Aí Deus de novo levantava pessoas e reconstruía Jerusalém. Quantas vezes? Eu quero dizer nessa noite, quantas vezes você tem passado lutas? Quantas vezes você espera reconstruir algo que tu começou e porventura o inimigo veio e destruiu? Já aconteceu isso na sua vida ou foi só na minha vida? Já aconteceu algum sonho? Algum plano, algum projeto seu que não deu certo? Já aconteceu na sua vida, irmãos? Porque Deus, irmãos, ele quer que dê certo. E hoje, irmãos, é a noite para acontecer isso. Amém, querida? Deus, irmãos, ele não se cansa de nos dar nossos novos recomeços por amor a nós. Por amor a nós. Ele não se cansa, irmãos.